Boa tarde a todos. Pauta da audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias da LDO e da Lei Orçamentária Anual da LDO, exercício 2025, em 7 de outubro de 2024. Declaro abertos os trabalhos da audiência pública para análise da Lei e Diretrizes Orçamentárias da LDO e Lei Orçamentária Anual LO para o exercício 2025. Informo que esta audiência pública está sendo gravada em áudio e vídeo de acordo com a resolução de número 001 de 2009. Passo a condução dos trabalhos para a exposição do assunto com o contador da Prefeitura Municipal. Então, eu passo a palavra ao contador Carlinhos Boink, que faça a explanação dos trabalhos. Boa tarde a todos. Inicialmente, só dizer para o pessoal que está aqui na plateia, os vereadores eleitos, a secretária, se quiser acompanhar, vai aparecer na tela lá atrás, tá? Não sei se vai conseguir enxergar bem, mas enfim, se quiserem acompanhar lá atrás o que está escrito. Então, como o presidente da Câmara já falou, o objetivo de hoje é fazer a audiência pública para a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e a Lei Orçamentária Anual, a LUA. O município de Vitorinoense, de costume, faz audiência das duas peças de planejamento junto, tanto da LDO quanto da LUA. Obrigatoriamente, o Executivo quanto o Legislativo tem que fazer uma audiência, e nós sempre fizemos junto para aproveitar o tempo. Então, fundamentação legal. Por que nós estamos fazendo essa audiência? Nós temos três fundamentos legais principais que dizem que tem que ser feitas essas audiências, tanto no Executivo quanto no Legislativo. Primeiro, a Constituição Federal, no artigo 165, e a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 4º, fala que nós temos que fazer a LDO e a LUA anualmente, e no artigo 48 diz que vai ter que ter audiências públicas. No mínimo uma pelo Executivo e no mínimo uma para o Legislativo. Então, por isso que nós estamos aqui fazendo essa audiência hoje. Quais são os objetivos da LDO? Deixa eu botar todos na tela aqui. Primeira coisa, compatibilidade com o PPA. Tudo o que tiver nesse projeto de lei que veio para a Câmara de ações, o PPA que foi montado, foi aprovado no primeiro ano de mandato, e sempre é isso. No primeiro ano de mandato do prefeito, do governador, dos prefeitos, dos governadores e do presidente da República, é feito um PPA para os próximos 3 anos, que vale, então, para o segundo, terceiro e quarto ano do mandato do gestor atual e para o primeiro do seguinte. Ano que vem, então, faz outro PPA. Então, a primeira coisa, a LDO e a LUA, ela tem que ser compatível com o PPA. Não pode se criar nada diferente do que está previsto no PPA, que foi aprovado lá no primeiro ano de mandato da atual gestão. A LDO vai definir as metas e prioridades da administração. O que a administração pensa em investir? Onde ela mais pensa em colocar o dinheiro? Quanto recurso ela pensa em botar em cada área, cada ação? Tem as secretarias, algumas secretarias têm mais ações, algumas têm só uma ação. Então, quais são as metas e prioridades da administração pública? Ponto importantíssimo, a LDO e da LOA também, equilíbrio entre a receita e a despesa. Sempre a receita tem que ser maior ou igual à despesa. Jamais pode mandar um projeto de lei para a Câmara de Vereadores com a despesa maior do que a receita, por questões óbvias, né? Não se pode imaginar um planejamento para o ano seguinte onde se vai gastar mais do que arrecadar. Então, um dos pontos básicos é o equilíbrio entre a receita e a despesa. Lembrando, a receita tem que ser maior ou igual. Historicamente, sempre se faz igual. Não conheço nenhum município ou um estado que faça diferente. Então, sempre a receita igual à despesa. E a receita estimada com base no histórico dos exercícios anteriores. A receita estimada, que apresenta no projeto de lei da LDO, que vocês vão ver os números à frente, ela é baseada no histórico. Não tem como tu inventar, nós vamos arrecadar de FPM ano que vem 20 milhões. O histórico mostra que nós não vamos arrecadar 20 milhões. Eu não posso dizer que vai arrecadar só 10 milhões, porque o histórico mostra que nós vamos arrecadar mais de 10 milhões. Então, todas as receitas são calculadas com base no histórico dos últimos 3 anos da arrecadação.
Então, alguns valores históricos aqui, bem simplificado, para vocês conseguir visualizar. A receita arrecadada total do município de Vítor Meireles, em 2023, foi 33.792.000. Essa é a receita que o município arrecadou no ano de 2023. O orçamento de 2024, que é o que está acontecendo agora, o orçamento é de 34.200.000. Eu tenho uma previsão atualizada que vai chegar em 37 milhões. A receita vai chegar em 37 milhões, mais ou menos. Isso é uma previsão, não tem nada de número seguro, mas ela vai ficar muito próxima dos 37 mil reais. Então, vocês podem ver que a receita de 2024 está acima do que estava previsto, o que é bom, né? E a LDO de 2025 e a LOA de 2025, então, está prevendo 38.850.000 reais. Aí um aumento aí de 1.800.000 em relação ao que vai dar esse ano, que é algo em torno de 4 a 5% de aumento da receita para o ano que vem. É sempre difícil prever ela com exatidão, mas como faz os cálculos meio por projeção, ela deve ficar nesses parâmetros. Esse ano foi um ano que a receita deu dos anos que mais vai dar receita em relação ao orçado, porque o FPM, que é a maior receita, o ICMS e o Fundeb, que é a terceira, as três maiores receitas, todas elas estão dando em torno de 20% acima do que deu em 2023. Por isso que a receita esse ano está um pouco melhor. Mas nós não podemos prever para 2025 um aumento de receita de 20%, porque é uma coisa esporádica, aconteceu uma vez só. Então, a receita prevista para ano que vem, 38.850.000 reais. Quando eu falei a primeira tela, eram as receitas totais. Aqui são só as receitas corrente líquida. Para entendimento, então, receita corrente líquida é todas as receitas do município, excluído os convênios para um investimento específico e excluído as alienações que o município possa fazer. Então, o município vai vender um veículo, essa receita não entra na receita corrente líquida, porque uma receita não é uma receita comum. Ou o município recebe um convênio para fazer uma pavimentação. Esse valor é excluído da receita corrente líquida, porque é um recurso que veio específico, o município não pode usar. Então, de receita corrente líquida, que é aquele que é mais fácil de mudar a aplicação, aplicar da maneira que mais convém à administração, à cabeça da administração, a arrecadação de 2023 foi 31 milhões. A orçada 32.450 para 2024, e também, como a receita total vai dar mais, a receita corrente líquida também deve dar mais, 34.700.000. E nós estamos prevendo, então, para 2025, 37 milhões de receita corrente líquida. Se vocês fazerem uma conta assim, meio a grosso modo, é um pouquinho mais de 3 milhões por mês, né? Se fosse 36 milhões, daria uma média de 3 milhões por mês. Então, um pouquinho mais de 3 milhões, só para a gente visualizar o montante de recursos que a Prefeitura tem disponível para todas as despesas que vai acontecer. Então, vou botar também na tela aqui para vocês. Como eu falei antes, as primeiras, eu sempre coloco as principais receitas. Nós temos várias receitas. A principal sempre é o FPM, Fundo de Participação dos Municípios. É para quem às vezes pode não saber certo o que é o Fundo de Participação dos Municípios, do imposto de renda e do IPI que o governo federal arrecada, 22,5% ele tem que repassar para os municípios. Isso é repassado de acordo com a faixa hectare, a faixa de habitantes, a faixa etária, faixa de habitantes. No caso do município de Vítor Meireles, menos de 10 mil habitantes, ele é a menor faixa do FPM. Então, 22,5% do dinheiro que o governo federal arrecada de IPI e de imposto de renda, ele repassa para a FPM. Além disso, tem uma parcela extra de FPM em julho, uma em setembro e uma em dezembro. Então, o total do FPM dá perto de 24% do valor arrecadado pelo governo federal. ICMS, a segunda maior receita que nós temos. 25% do recurso que o governo do estado de Santa Catarina arrecada de ICMS, não só de Santa Catarina, todos os estados, mas cada um divide entre seus municípios. Então, no nosso caso, o que o estado de Santa Catarina arrecada, 25% ele reparte igual para todos os municípios, ele reparte para os municípios, 25% para todos os municípios. Daquele bolo que ele vai arrecadar para o município, 10% é igual para todo o município. Então, uma parcela, 10%, Vítor Meireles e Joinville vão ganhar igual. 10% é
baseado, é igual para todos os municípios. 10% é pelo índice do desenvolvimento da educação. Tem alguns índices da educação que compõem isso, começou do ano passado, desse ano para frente. Então, é 2024 e 2025 vai continuar. Então, 10% da arrecadação do ICMS vem referente ao nosso desenvolvimento da educação. Tem vários fatores ali que envolvem o índice da educação. E os outros 75% é referente ao movimento econômico. Vocês sempre escutam falar do movimento econômico, o agricultor emitir nota, o comércio fazer nota, valor adicionado. Então, 70% do bolo que o Estado arrecada, 25% vai para os municípios. Do 25% do município que vai para os municípios, 10% é igual para todo município, 10% é pelo desenvolvimento da educação e 75% é baseado no movimento econômico. Terceira receita, Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Isso é um fundo nacional, mas é gerido pelos estados. Então, de algumas receitas que o município arrecada, o governo retém 20%, forma um bolo novo, um novo montante, e reparte com os municípios e com o Estado, proporcional ao número de alunos que tem matriculado. Proporcional ao número de alunos matriculados do ano anterior. Então, pega do FPM, do ITR, e IPI, que é do governo federal, ICMS e PVA, e agora me esqueci o outro, do município. Retém 20% de todos os municípios, bota num bolo e reparte para os municípios de volta, conforme o número de alunos matriculados. Então, nossa terceira maior receita é essa aí. SUS, União, aqui está invertido, até ano passado era o contrário, e esse ano, quando eu montei a apresentação, eu esqueci. SUS, União, então, na verdade, não é mais o quarto, mas sim o quinto maior receita. Então, da União, nós vamos receber, imagina-se, receber em 2025, 2.645.000 do SUS para a saúde de Vitor Meirelles, Fundo de Saúde. E as receitas próprias, 2.857.000. O que é essas receitas próprias aí? IPTU, ISS, TBI, taxas de alvará, multas de trânsito, horas de máquina, tudo que o município arrecada dentro do município. Então, aí para vocês verem as principais receitas, onde que elas vêm. Nós temos alguns índices, então, que tem que ser obrigatoriamente os municípios têm que cumprir. Primeiro índice, no máximo, no caso do município do Porto de Vitor Meirelles, no máximo 7% pode repassar para o Legislativo. No máximo, de alguns, não é de todas as receitas, de algumas receitas, que são lá do artigo 29A da Constituição Federal, algumas receitas daquelas, no máximo 7%. No caso de Vitor Meirelles, historicamente se repassa em torno de 5%. Então, estão prevendo para o ano que vem 5,15%. Educação. O município tem que aplicar no mínimo 25% dos recursos de impostos, não dos recursos totais, mas de impostos. FPM, ICMS, PVA, IPTU, ISS, tudo que começa com I. Lembrando que o FPM não começa com I propriamente, mas a origem é IPI e Imposto de Renda, então também entra nessa base. Tem que aplicar no mínimo 25%, nós estamos prevendo para o ano que vem 26,41%. Saúde, a mesma base de cálculo, os impostos, tem que aplicar no mínimo 15%. Estamos prevendo aplicar no que vem 20,03%. Quarto índice que é obrigatório cumprir. Do dinheiro do Fundeb, daqueles 5.200.000 que tinha lá na frente, no mínimo 70% tem que aplicar com profissionais do magistério. Com salário, com INSS, com 13º, dos profissionais do magistério, não, profissionais da educação. Até um tempo atrás eram profissionais do magistério, agora profissionais da educação, que se incluiu algumas outras classes ali, que pode ser utilizado o recurso do Fundeb. No momento, o município está usando só para professores, o município está usando só para professores. Então, estamos prevendo para o ano que vem 85%. Então, no mínimo 70%, prevendo 85%. Estamos alcançando o índice. Sempre tem que lembrar que alguns índices são máximo, alguns mínimo. Então, legislativo é máximo 7, estamos em 5, estamos abaixo, está bom. Educação, mínimo 25, estamos acima, está bom. Saúde, mínimo 15, para cima, está bom. Magistério, no mínimo 70, 85, está correto.
Pessoal executivo, despesa pessoal executivo no máximo 54, prevendo 44. Então é isso que os vereadores e também o pessoal tem que prestar atenção. Sempre esses índices têm que estar adequados, senão não pode se aprovar a LDO e nem a LOA. Vamos para... Eu não vou passar tela por tela, mas só para vocês verem como é que é formada rapidinho as receitas. Sempre que vai montar a LDO e a LOA, começa-se pela receita, por uma questão óbvia, né? Eu não posso primeiro pensar quanto que eu vou gastar, para depois eu saber quanto que eu vou arrecadar. Tenho que primeiro saber quanto dinheiro eu vou ter, e depois eu vou saber quanto dinheiro eu posso gastar. Então ela é toda formada, é toda codificada, tudo com código, essas receitas. Ela está aqui uma a uma, cada receita que vai acontecer do ano, tipo a taxa de aprovação de projetos, R$4.000, que é pegar só um alternado, concessão, permissão, autorização, que é o aluguel do ginásio, da pracinha e do centro de triagem. Então, R$50.000. Cada item ali, então, tem dividido por vínculos. Por exemplo, a remuneração de depósitos bancários. Se imagina que vai ter R$100.000 de receita de juros, que o dinheiro está aplicado no ano que vem. Aí separado ali por transferência do Estado, ali ó, CID, COSIP, cada recurso, de cada recurso que vai arrecadar, para chegar no final, então, nos 38.850.000. E aqui está os tal dos vínculos que eu falei. Todo recurso público, ele tem uma coisa chamada vínculo de recurso, que é para rastrear ele da hora que ele entra na conta do banco até a hora que ele sai. Então aqui tem um resumo dos vínculos de recurso que vão arrecadar ano que vem. Pegar assim por curiosidade, vai para aqui FIA, R$5.200, que o FIA provavelmente vai arrecadar de doações. PENAI, que é Programa Nacional de Alimentação Escolar, 86 mil. E aqui tem então todas as receitas, que vai dar os R$38.500.000. Passando para as despesas, então, depois de nós termos calculado a receita, nós podemos calcular a despesa. Eu tenho o quadro detalhado, mas também, se nós passarmos o quadro detalhado, nós vamos levar muito tempo. Então, eu vou falar do resumo, e depois nós abrimos para as perguntas, se alguém tiver alguma pergunta, e se precisar procurar os dados, nos dados detalhados, nós vamos vendo. Então, vocês lembram que eu falei antes, isso aqui está meio pequeno, né? Mas, exibir aqui, 200 vai ficar demais. 130, melhorou um pouquinho, não muito. Ano passado o orçamento era 34.200.000. Então a primeira coluna é 2024 e segunda coluna 2023. E aqui na frente tem os órgãos. O município de Vitor Meirelles, cada município cria os seus órgãos que pretende utilizar. Quando que é criado isso aqui? É lá na estrutura administrativa. Tem uma lei lá na estrutura administrativa que está criado esses órgãos. Então, Câmara de Vereadores, Gabinete de Prefeito, Secretaria de Administração, Secretaria de Agricultura, Planejamento, Educação, Obras. Essa ordem aqui foi se criando aos tempos, então não tem uma ordem de importância. Essa aqui é a ordem. Então, coluna primeira 2024, 2025, a participação, que é quanto que cada órgão vai consumir do orçamento total, e o aumento, que é o que aumentou de 2024 para 2025. Então, a Câmara de Vereadores, em 2024, vai receber 1.080.000. Em 2025, 1.370.000. Então, em 2005 vai ficar 3,53% do total. Lembra que antes eu falei que é 5,15% do percentual obrigatório. Do obrigatório é 5,15%, porque nem todas as receitas são obrigatórias. Mas se nós pegar o total, daí estamos incluindo Fundeb, estamos incluindo SUS, do total 3,53%. Então, de cada R$100 que para cada 3,53 repassado para o Poder Legislativo. Gabinete do Prefeito, 1.040.000. Vai ter um aumento de 12%. Secretaria de Administração vai para 4.492, 28%. Por que vão começar a justificar os aumentos maiores, né, para vocês entenderem o porquê dos aumentos maiores? Câmara de Vereadores. Os atuais vereadores foram conversar com o prefeito, com o atual prefeito, que eles precisariam mais recursos no ano que vem para conseguir aumentar o salário dos vereadores.
e fecharam o valor, esse 1.370.000. Então esse valor de 1.370.000 foi fechado antes mesmo de nós saber qual é que seria a receita, num acordo entre o prefeito e os vereadores. Com isso deu um aumento de 28%. Sim, é um acordo, tudo bem. Secretaria de Administração e Finanças, por que 28%? Por que com um aumento bem maior do que os outros? Secretaria de Administração tem a incumbência de pagar as dívidas que não são nenhuma dívida de uma secretaria específica, tipo financiamento, PASEP, AMAV, e ano que vem nós temos de ações para pagar. São ações precatórios. O que é precatório? Precatórios são ações que o poder público perdeu na justiça, transitado em julgado, não tem mais como recorrer. O Tribunal de Justiça expede um ofício para o município, e o ofício que é expedido até 4 de abril de um ano tem que ser incluído obrigatoriamente no orçamento, na LDO e na LOA do ano seguinte. Então nós temos, para ano que vem, dentro desses 4.492.000, temos 900 mil reais de precatório. São dívidas, ações da Justiça perdido, que eu agora não sei dizer de cabeça. Se eu disser alguma, eu vou deixar alguma fora, então não cabe dizer agora. Mas são 900 mil reais de ações perdidas, ações um pouco mais novas, um pouco mais antigas, mas que foram perdidas. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, de um ano para cá, ele está agilizando bastante os processos. Né? Costumeiramente, era bem lenta a Justiça. Não sei se é só a comarca dele, presidente Getúlio, mas ela está bem ágil nessas questões. É bom, mas para quem tem uma ação a perder, acaba perdendo mais rápido. Né? Mas é interessante que talvez também quem tem o direito a receber, vai receber. Secretaria de Planejamento, praticamente ficando o mesmo, aumentando 1,71%, 1,79%. Por que aumentou bem menos do que a média? Porque ano passado ela aumentou bastante. Como nós entramos há 2, 3 anos atrás no Sim Catarina, e o nosso pessoal ali do planejamento está usando bastante Sim Catarina para fazer negócio de levantamentos ambientais, plano altimétrico, isso sai por dentro do planejamento. Aí nós aumentamos bastante para 2024 para não faltar recurso. Como nós vimos que não utilizou todo o recurso, ou não vai utilizar todo o recurso, nós não aumentamos mais na mesma proporção para 2025, por isso que ele ficou um pouco menor. A educação está aumentando 6%, obras, eu pulei a agricultura lá, aumentando 17%, agricultura eu pulei sem querer lá, pulei a agricultura, aumentou 17%, educação 6%, obras 8%, saúde 21%, por que saúde aumentou? Também é do conhecimento de todos, que o maior impacto que tem na economia dos municípios hoje é as emendas parlamentares. A maioria deve saber, mas só para reavivar a memória de todos eles, emendas parlamentares, tanto da União quanto do Estado, 1,2% da receita corrente líquida daquele ente, ele se transforma em emendas parlamentares. Os deputados estaduais, federais ou senadores, eles podem indicar essas emendas. Desse valor, da cota de cada deputado, de cada senador, deputado estadual, federal ou de cada senador, no mínimo 50% obrigatoriamente eles têm que transferir para a saúde, eles têm que indicar para a saúde. Diferente para qual município que eles vão indicar, ou no caso dos senadores, para qual estado que vai indicar, diferente para quem eles vão indicar. Então 50% obrigatoriamente tem que ser para a saúde. Que pensando que se saúde é uma das áreas prioritárias, é uma coisa interessante. Com isso, as emendas passaram a vir mais comumente para a prefeitura. Não é que só a saúde ganha, não é que só a saúde ganha emenda. 50% das emendas são para a saúde, os outros 50% são para as demais áreas a repartir. Com isso, a receita prevista, como nos últimos anos a saúde tem recebido algumas emendas parlamentares, então o aumento da receita da saúde aumentou por esse motivo. FIA não está aumentando nada, exatamente o mesmo valor. Nós temos, o Ministério Público é uma das áreas que o Ministério Público mais bate em cima do orçamento, se tem orçamento para o FIA, Fundo da Infância e Adolescência. Nós temos 100 mil para esse ano 2024 e não vai se gastar mais de 30. Vocês podem me dizer, por que tu não baixou? Não baixei porque eu tenho medo do promotor, né? Mas eu falar medo do promotor seria estranho, mas
seria uma coisa meio contrassenso a promotoria querer que se invista e nós tirar. Mas a justificativa, então, não estão aumentando nem diminuindo, estão mantendo o mesmo valor que tinha lá. Assistência social aumentando 7%, mais ou menos como estava. O esporte aumentando 1,68%, não está aumentando igual aos outros, é um dos que menos está aumentando. Fundo de habitação de interesse social. O município de Vítor Meirelles tem uma lei que diz que 1% do valor bruto do ICMS, 1% do valor bruto do ICMS, que é o valor antes do desconto do Fundeb, 1% vai para esse fundo de habitação de interesse social. Então, o valor líquido do ICMS, vocês viram antes que era 7.360.000, mas o bruto é 92 milhões. 9.200.000. Desses 9.200.000, 1%, 92 mil, vai para o fundo de habitação de interesse social. Esse fundo de habitação de interesse social é utilizado para ajudar na moradia de pessoas carentes. Fazer fossa, fazer um banheiro, trocar um telhado, tem que ser usado. Também, historicamente, não se gasta, não chega a se gastar esse valor total. Mesma linha do FIA quanto do Fundo de Habitação de Interesse Social, não tem nada que diga que aquele recurso tem que ficar lá. Então, nós temos o Fundo de Habitação de Interesse Social. Esse ano, o Vítor Meirelles botou 78 mil reais. Não vai gastar os 78, vai gastar em torno de 30 também, talvez nem chegue a 30. O que acontece com esse recurso? Ele fica no caixa da prefeitura e torna-se superávit do exercício anterior, que daí o próximo governo vai definir como que vai aplicar esse recurso. Última secretaria, então, Secretaria de Desenvolvimento do Distrito da Barra da Prata, 190 mil, passando para 190 mil, aumento de 22%. Aqui dá para se dizer, aumentou 22% na Secretaria da Barra da Prata, mas se pegar em números reais, está aumentando 35 mil. Então o percentual é alto, mas em aumentos, números absolutos, ele é um aumento baixo. Se aumentar 35 mil na educação, não vai dar 0,01, mas ali deu 22%. Então todos eles aqui têm justificado o aumento por secretaria. Os vereadores receberam, então, um quadro detalhado das despesas, cada secretaria, o que vai gastar. Para a educação, vai gastar tanto com transporte escolar, tanto com merenda, tanto com construção, tanto com creche, tanto com pré, tanto com ensino fundamental. Está detalhado cada um quanto que vai gastar. Além disso, no PPA, na LDO, obrigatoriamente, por força de uma recomendação do Ministério Público, na verdade, não é recomendação, é um termo de ajuste de conduta que nós vamos colocar. Nós temos que fazer um demonstrativo da vinculação das nossas ações com o plano municipal de educação. Existe um plano nacional de educação e um plano municipal de educação. O plano municipal de educação foi aprovado, sei lá, uns 10 anos atrás, vamos chutar, não vou saber precisar, e ali tem várias metas. E o que o Ministério Público quer? Que nós vamos dizer, para fazer tal meta, onde vai ter o dinheiro. Então, os vereadores vamos só observando a primeira aqui. Se eu consigo melhorar. Então, a primeira meta lá é manter para as crianças de 4 a 5 anos de idade e a partir no mínimo 50% das crianças na creche e o total das crianças de 4 a 5 anos no pré. Isso é a meta que está no plano. Então, criança de 4 a 5 anos tem que estar 100% na escola, universalizar, né? Não diz 100%, não, universalizar, ou seja, atender a todos, e 50% das crianças tem que estar em creche. Então, nós dissemos o que nós vamos fazer na primeira coluna e na segunda nós vamos dizer de onde nós vamos tirar o dinheiro. Lá na ação 2025, que é manutenção da educação infantil pré-escola, na 2023, que é transporte escolar, na 2024, que é merenda escolar. Então, esse plano ali para os vereadores poderem observar qual é a vinculação. Então, tem a meta, nós estamos dizendo que eles vão atender 100% das crianças de 4 e 5 anos no pré e vão atender 50% das crianças do município em creche. Da onde vão tirar o dinheiro, está ali. E assim vai todas as metas até no final, que também não vamos passar uma a uma, porque senão nós vamos ficar uma tarde toda. Por exemplo, até na 17, que é ampliar o investimento público em educação, a questão do PIB, que essa meta está inviável, vocês observar ali, a diretriz estude a alteração da meta, uma vez que é inviável o cumprimento de 10% do PIB.
Essa meta ela foi copiada na época que foi feita do governo federal. A meta do governo federal é 10% do PIB para a educação. Para Vítor Meirelles isso é inviável. 10% do PIB de Vítor Meirelles dá quase que, vai perto de 30 milhões. Não sobraria dinheiro nem que chega para só educação e saúde, sem mais nada, praticamente acabaria o dinheiro. Então é uma meta inviável. Isso já foi falado em mudar várias e várias vezes. Então, o que nós estamos colocando na LDO? Que o objetivo do próximo é reestudar essa meta. Uma meta é importante, mas tu tem que ter uma meta que tu pode alcançar. Talvez é melhor ter uma meta de 5% ou de 4% que tu vai alcançar do que uma de 10% que tu já sabe que não vai alcançar, né? É mais ou menos que nem o cara plantar uma safra de fundos e dizer, minha meta é fazer 20 euros por mil. Não vai fazer. Então faz uma meta de 12 que daí vai alcançar. Ou seja, algo parecido com isso. Então só para vocês verem o que é composto a LDO. Eu tenho um quadro detalhado aqui, mas também, como eu falei para vocês, eu não vou passar. Então eu passo a palavra para vocês para perguntas, se alguém quer fazer alguma pergunta. E depois, daí, qualquer coisa nós vamos respondendo aqui, ou também, se os vereadores ou o próprio pessoal da plateia precisar fazer alguma pergunta depois, também pode perguntar para mim na prefeitura, ou perguntar para os vereadores, né? Então, Vendolino, quer conduzir as perguntas? Então, eu passo a palavra à vereadora Janaína Cardoso Pirata. Passo a palavra, presidente. Obrigado. Passo a palavra ao vereador José Vartas Sobrinho. Passo a palavra, foi bem esclarecido. Passo a palavra ao vereador Lorival Veitiateié. Passo a palavra ao vereador Tiago Luiz Fossa. Ô, Luiz Carlos, eu só queria... Ali naquele quadro, é 900 mil o valor das precatórias, é isso? 900 mil para ano que vem? Isso. Tá. E na administração e finanças, por que do aumento de 11% ali? Eu acho que tu não chegou a comentar, né? Deixa eu voltar para o quadro do comparativo lá, né? Isso. Administração e finanças? Não, a participação é 11%. O aumento é 28%. Isso. É que se nós tirar aqui, ó, só vamos fazer se o Excel aqui não me atrapalhar. Se nós tirar os 900 mil daqui, ele vai ficar com aumento... Acho que está bloqueado isso aqui. Se nós tirar os 900 mil dos 4.492, ele vai cair para 3 milhões e 600. Então, daí o aumento da administração vai ser 2% só. É isso que eu quis dizer. O precatório, o aumento é todo o precatório. Se nós tirar os 900 mil reais aqui, vamos fazer diferente? Igual esse menos 900 mil, igual esse dividido. É que na verdade tá ruim para ver daqui, tem uma luz na frente, lá não dá para enxergar nada quase esse quadro aí, na verdade. Ó, se nós tirar, é que tá pequeno aqui, ó, Tiago. Se nós tirar os 900 mil, vai ficar um aumento de 2,48%. É que o aumento do 28 é por causa dos precatórios. Os precatórios nesse ano 2024 não tinha nenhum precatório. O município esse ano pagou algumas dívidas, e também interessante o conhecimento dos vereadores. Tem duas formas do município pagar dívidas de ações que perdeu na justiça transitado em julgado, que não tem mais como recorrer. Ou por precatório, quando são dívidas que ações que o município perdeu com valores superiores ao teto do INSS, acima de 7 mil e alguma coisa. Quando é uma dívida que o município perde abaixo de 7 mil reais, é RPV, requisição de pequenos valores. Daí tem que pagar no ano. Então, esse ano de 2024, o município pagou aí RPV, não tem esse dado, mas vamos chutar em torno de uns 10 RPV, em torno de uns 50 mil reais de requisição de pequenos valores. Mas isso não precisa estar separado no orçamento.
Agora, para o ano que vem, tem essas requisições grandes. Então, essas ações que aconteceram, esses julgamentos de 2023, 2020, até abril de 2024, as pequenos valores, o município sempre tem que ir pagando. As de grandes valores vira precatório. Daí o precatório vai para o orçamento. Então, por isso que o aumento é 28%. Se nós tirarmos os 900 mil, que é o precatório, vai aumentar 2,48%. Então, essa que é a justificativa da diferença do aumento. Ô, Luiz Carlos, e lá na Intendência da Barra da Prata, entre o salário do secretário Sim. Sim. Na Intendência da Barra da Prata, basicamente, entre o salário do secretário, manutenção do veículo, pequenas manutenções na Intendência, algumas manutenções pequenas. Tudo que é de maior vulto, por exemplo, a retroescavadeira, ela entra pela obras. Posto de saúde, pela saúde. A escola, pela educação. O que entra ali é o que não é de área definida. Por exemplo, se pegar lá, toda a contabilidade pública, ela tem uns códigos lá que é ações, função e subfunção, que são códigos nacionais. Que a função 4 é para Vitor Meirelles, para São Paulo e para o estado da Bahia. É para todo o público igual. Função 4. A Secretaria de Desenvolvimento da Barra da Prata, esses 190 mil, é função 4, é administração. É despesa da administração da Secretaria, não dos serviços da Secretaria propriamente. Os serviços da Secretaria, porque o que é educação é educação, o que é obras, o que é saúde é saúde. Mas o custo de manter a Secretaria, é isso aí. Dá para se dizer, é isso aí. O custo de manter a Secretaria. Tem um veículo, tem telefone, tem combustível, tem uma oficina. Manter a administração da Secretaria. Não os serviços são por cada Secretaria. Aumentou o salário do diretor também? Só eu gostaria de saber, Luiz Carlos, sabe não sei se tu tem junto, quanto que o município vai ganhar de contribuição de melhoria nesse ano? Então, previsto para ganhar, né? Assim, ó, previsto que está na LOA, eu tenho. Só que a LOA, como eu falei, a LOA e a DO, ela é feita baseada com valores históricos. Então, se nós olharmos aqui, ela vai ser algo de 100 mil, talvez. Mas, o que tem possibilidade de obras de lançar, que daí eu não sei, que não se pode prever antes de estar lançado, se vão lançar. Então, vamos pensar que se todas as obras em andamento forem terminadas e forem lançadas, o valor, com certeza, tem que ser muito maior. Mas o que está previsto na LDO hoje, vamos achar aqui, é 4, 11, 13... Minha cabeça, né? Por aqui uma vez. Máquina, cemitério, prestação de serviço, contribuição de melhoria, 160 mil. 160 mil, está previsto, na LOA está previsto 160 mil. Baseado no que se vem arrecadando. Agora, pelas obras que tem, se for lançar tudo, pode ser que deixe uma boa arrecadação, mas pode ser que não seja lançado em 2025, então não tem como nós prever isso aí, não existe um cálculo para isso aí. Mas são 160 mil, desses são 150 mil de pagamento de parcelas, tem gente pagando parcelado, 3 mil de multa e juro, mais 5 mil de dívida ativa, que está 160 mil. Na LOA está previsto 160 mil. Agora, que pode ser lançado, não tem esse dado aqui, não tem nem ideia. Era isso, presidente. Só para deixar registrado, porque antes a minha voz não saiu, quando foi falado que os vereadores foram lá falar com o prefeito por causa do aumento do salário dos vereadores e o repasse foi aumentado, foi só alguns vereadores. No caso, eu não estava presente nessa reunião. Seria isso, presidente. Só queria, talvez, até falar essa palavra que o vereador Tiago usou, mas foram convidados todos os vereadores para participar das reuniões para o salário do próximo pleito de Vitor Meirelles. Queria passar a palavra para o vereador Faustino Cardoso. Eu tenho umas dúvidas e foi sanada com as falas do vereador Tiago e vice-prefeito ali de Sanodo. Passa a palavra, então. Passa a palavra ao vereador Jefferson Comper.
Obrigado, Carlinhos, aí, pelas explanações aí. Cumprimentar todos os vereadores, a secretária aqui presente. Realmente, como falou o presidente Vendolino, né, nós estivemos lá com o prefeito, né, buscando e aumentamos ali de 1 milhão para 1.370.000, né? E como o presidente falou, foi convidado não só em uma, mas teve, eu acho, 2 reuniões, se não me engano, foi convidado todos os vereadores, né? Então, a gente buscou, juntamente com esse aumento, sanar outras despesas, assim, um aumento, umas demandas que acabam vindo, né, aumentando no custo da Câmara, né? Então, e o salário dos vereadores, nós sempre votamos para o próximo pleito, como todo mundo sabe. Ninguém está aqui votando para aumento para si mesmo. Eu, por exemplo, nem fui de candidato. E naquele momento estava de presidente, juntamente com o vereador Vendolino, e foi aumentado, então, o valor do salário para os vereadores, que ficou em dois pleitos sem aumento, como foi aumentado de secretário, vice-prefeito e prefeito. Então, a gente busca atender da melhor forma ali, e também, para que todos saibam, também a gente teve um aumento no custo, questão do nosso assessor jurídico também, porque a gente estava precisando, muitas coisas ficavam travadas aqui na Câmara, porque a gente tem assessoria da UCAV, mas, assim, com muitas demandas dos 28 municípios, acaba ficando projetos parados, né, entre outras coisas. Então, a gente buscou juntamente, aqui, para que todos conheçam, né, o Dr. Romualdo, buscar para viabilizar e flexibilizar esse nosso trabalho aqui na Câmara também, para todos, nossa gestão, para a gestão de vocês. Então, seria isso, minhas palavras, só sobre também um pouco dessa explicação desse valor de 370.000 de aumento, né? Obrigado, presidente. Passo a palavra ao vereador Vilmar Claudino. Eu achei que foi muito bem explanado aí pelo nosso contador, né? Aqui quero falar também do aumento que houve aqui, né? A gente aumentou um pouquinho o salário dos vereadores, mas a gente, antes de fazer o aumento, a gente também foi a fundo o que se ganha os vereadores de outro município. Então, se for olhar, nós ainda temos o menor salário dos 28 municípios. E a gente também não aumentou também o salário do prefeito e do vice-prefeito, né? Que também está abaixo de outros municípios, e dos secretários, que também está bem abaixo. Então, a gente, para ter uma boa qualidade de secretários, tivemos que aumentar, porque por aquele valor que era pago por um secretário, não sairia um secretário da educação, por exemplo, um professor já não pegaria, não deixaria de ser professor para ser secretário, estava mais baixo do que o salário de professor. Então, eu acho que foi muito justo o aumento que demos aqui, e não tenho nenhum problema em me manifestar mais uma vez e dizer que é o seguinte... E dizer o seguinte, que a gente fez o justo aqui. E antes de aumentar, a gente falou com o nosso secretário, nosso advogado, para que fosse fundo, né? Saber como é que estava em outros municípios. E acabamos aumentando só muito menos do que foi o aumento em outros municípios. O que ganhava alguns municípios vizinhos aqui, nós passamos a ganhar agora, e eles tiveram um aumento muito maior. Então, a gente não deve ter vergonha daquilo que faz. E aqui fica muito claro que foi feito um aumento, sim, consciente aqui nessa casa, com muita consciência. Seria essa as minhas palavras. Obrigado, vereador. Queria passar a palavra também para a plateia, nossos vereadores eleitos, para o próximo pleito. Se quiser fazer alguma pergunta, está à disposição. Mais alguém teria alguma pergunta? Talvez o nosso contador, Luiz Carlos, queira colocar mais alguma coisa. Só uma perguntinha. Hoje é audiência pública, ainda que se tiver alguma alteração para fazer, podemos estar fazendo, né? Então, o projeto de lei está na Câmara, cabe alterações. Quanto à receita,
se vocês verificar que algum cálculo não está compatível, vocês podem solicitar a revisão dos cálculos. Então, quanto à receita, vocês podem aumentar ou diminuir se vocês acharem que não está compatível. Esses 13 milhões que vocês colocaram de previsão para o FPM não vai dar, ou vai dar mais. Então, vocês podem, se vocês acharem que os cálculos não são compatíveis. Quanto à despesa, vocês podem alterar, desde que não diminua despesa de pessoal, porque a despesa de pessoal, se o pessoal está ali, você não pode diminuir, e vocês não podem afetar os índices, então não pode diminuir o pessoal, não pode afetar os índices da educação e da saúde, e nas demais despesas vocês podem, eu entendo que precisa aumentar mais para a agricultura e vou tirar da assistência social. É o legislativo que pode, você não pode quebrar o equilíbrio, não pode quebrar o equilíbrio, não pode mexer nas despesas de pessoal, porque as despesas de pessoal acontecem, são pessoas concursadas, tem que manter a máquina, então o executivo não pode interferir nisso ali, e não pode interferir nos índices, mas pode alterar, sim, isso pode ser alterado. Pode ser alterado até na aprovação. Isso, até 30 de outubro. Outra coisa que não pode mexer, não pode tirar do precatório e de pagamento de dívidas. São as coisas que você não pode tirar. Vamos tirar do precatório. Ao tirar do precatório, vamos botar mais, vamos citar, por exemplo, vamos botar para a intendência da Barra da Prata. Precatório, não pode mexer. Pagamento de dívida, que o prefeitura tem um empréstimo junto com o Banco do Brasil, que é uma compra de acho que é de uma carregadeira e de uma retro, e as duas últimas. Um empréstimo que paga em torno de 28, 30 mil por mês. Então, pagamento de dívida não pode mexer, despesa pessoal não pode mexer, precatório não pode mexer, não pode interferir nos índices. O resto pode ser alterado. Era isso? De minha vez é isso. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta. Tá. Então eu quero aqui deixar também uma resposta ao vereador Tiago, né? Que o projeto está na Câmara já há uns dias. E vamos ter reuniões, convocação das comissões para, assim, discussões e alguma coisa que pode ser alterado. A gente deixa o convite para todos os vereadores que se elegeram e ao próximo prefeito eleito, se quiser fazer parte das reuniões com as comissões para discutir algumas mudanças, o vereador Tiago está à disposição para participar. Eu posso só fazer uma colocação que eu lembrei agora? Na verdade, não é um problema mais meu do que de vocês. Mas eu vou pegar férias, dia 17 de outubro até dia 30 de outubro. Então, para o executivo, facilitaria bastante se as alterações fossem feitas antes do dia 17 de outubro. Porque se eu voltar dia 31, eu já não vou mais conseguir mexer. Mas não tem obrigação nenhuma, você não tem obrigação nenhuma. Vocês vão deixar para aprovar dia 28? É isso aí. O prazo de vocês é 30 de outubro para aprovar. Para mim, facilitaria. E para o executivo, porque ninguém vai conseguir mexer nas tabelas se eu não estiver junto, né? Talvez trazer alguma pessoa de fora. Mas, enfim, o prazo é 30 de outubro. Mas se conseguisse, às vezes, deixar estudar essas propostas de alteração antes, para mim, seria interessante. Vamos fazer o possível, então, para atender ali a necessidade do contador, né? Ele está no direito dele também, né? Então está deixado o convite, vai ser mandado convite para os vereadores e ao prefeito eleito para se quiser participar das reuniões aí das comissões, né? Então eu queria desde já agradecer ao nosso contador aí, Luiz Carlos, que durante 8 anos eu estou nessa casa e elogio muito os trabalhos dele, a confiança dele dentro de uma prefeitura municipal. Eu desejo que você continue sempre dentro dessa prefeitura com a confiança que você começou e até hoje todos os prefeitos elogiaram e confiaram, e a população de Vítor Meirelles, eu acho que nunca teve uma palavra para falar diferente daquilo que você apresentou com o seu trabalho em Vítor Meirelles dentro da prefeitura. Meu muito obrigado em nome da Câmara de Vereadores, aí 8 anos que eu participo aqui, e não quero, é a última
prestação de contas sua aqui, apresentação de contas. Eu quero agradecer em nome da Câmara de Vereadores. Então eu encerro aqui a audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias da LDO e da Lei Orçamentária Anual LOA, da LOA, exercício 2025, em 7 de outubro de 2024. Uma boa noite, uma boa tarde a todos. Agradeço a presença de todos.